Seja bem-vindo à História da Língua em Uso. Eu sou Fábio Prado Lima, divulgador científico e graduando em Letras, e hoje falaremos sobre a influência africana no português brasileiro. Logo no início do Brasil Colônia, período compreendido entre 1530 e 1822, houve um massivo tráfico transatlântico de negros africanos para a mão de obra escrava no território brasileiro. A chegada desses sujeitos certamente traria impactos na identidade cultural brasileira e, nesse sentido, na identidade linguística do país. Essas contribuições não foram homogêneas, já que os negros africanos vinham de diferentes regiões da África, dentre as quais podemos citar os bantus, na África subsaariana, e os sudaneses, na parte oeste africana. O português brasileiro é resultado da interação entre portugueses, indígenas e os povos africanos que citamos. Esses indivíduos influenciaram a nossa língua a partir de dois dialetos principais: o quimbundo, de origem banto e com maior presença no sul do Brasil, nas regiões do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e o nagô-iorubá, de origem sudanesa e com maior incidência no norte do país, em especial na Bahia. Por certo tempo, o nagô serviu de língua geral dos negros, servindo de resistência cultural e de aproximação linguística entre os indivíduos recém-chegados no Brasil. Mas como podemos ver exemplos da influência africana no português brasileiro? No nível fonético-fonológico, o sistema vocálico coincide com as vogais nasais do iorubá e com as vogais orais de línguas banto, além de haver a perda do R em posição de coda, como em compor e fazer, e a monotongação dos ditongos orais ei e ou, a exemplo de cheirar e pouco. No nível morfológico, há o uso do diminutivo para os nomes próprios incorporados no português através da influência iorubá, como totonha e didinha. No nível sintático, existe a mudança de função do pronome pessoal do caso reto, que passa a ser usado como objeto direto, ao invés do sujeito. Na língua nagô, essa troca é possível na medida em que os pronomes que funcionam como objeto e sujeito são os mesmos. No português brasileiro falado, é bastante comum se ouvir as pessoas usando esses pronomes indistintamente. Por exemplo, eu a escutei se torna eu escutei ela, e eu o tranquei se torna eu tranquei ele. Por fim, no léxico, há uma vasta contribuição em diferentes aspectos. Vocábulos que remetem ao regime da escravidão, como senzala, quilombo e banzo. Usos correntes do Brasil, a exemplo de macumba e caçamba. Usos regionais, como quenga e bozó. Topônimos, a exemplo de catete. Antropônimos, como dunga e cuíca, dentre outros itens relacionados à culinária, instrumentos musicais e vestimentas. Não poderíamos deixar de citar a influência africana na cultura brasileira. Um sincretismo religioso foi responsável pelo surgimento dos candomblés, os quais, em seus ritos iniciáticos e participantes, utilizam a chamada língua de santo, cujo caráter mágico-semântico organiza os ritos, e retomam os sistemas lexicais africanos, mostrando que os diferentes povos da África são responsáveis pela construção do povo e do português brasileiro. Vale mencionar como a influência africana no português brasileiro é vista no ensino de língua. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, as escolas devem contemplar estilos, obras e autores africanos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, o que evidencia a preocupação curricular quanto à literatura. Contudo, as contribuições na língua portuguesa do Brasil em si ainda não são evidenciadas pelo documento, sendo necessário transmitir esses conhecimentos para que os estudantes tenham ciência do impacto nos níveis fonético-fonológico e morfossintático, bem como no léxico. Assim, a memória viva de uma pluralidade de povos subsaarianos e oeste-africanos pode ser preservada em detrimento da negligência histórica presenciada nos séculos passados e que toma novas formas na contemporaneidade. Não se esqueça de conferir os vídeos sobre as contribuições indígena e portuguesa no português brasileiro. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo e até a próxima.